Olá, gente. Vamos começar a nossa segunda parte sobre ondas eletromagnéticas. Nós falamos na aula passada... não lembro. Deixa eu ver aqui. Lembrei. Falamos sobre ondas... Começamos sobre ondas eletromagnéticas. Falamos sobre cordas, certo? Pulso, movimentos oscilatórios, movimentos de onda, frequência da onda, né? A crista em cima, vale embaixo. Os princípios básicos da onda, né? Que tá vendo aqui. Fizemos um exercíciozinho. Aí depois veio ondas eletromagnéticas, suas aplicações e como que surgiu a onda eletromagnética. Agora, vamos continuar na página 13, falando sobre as ondas de rádio. Tem o livro aqui, digital. Aqui ele fala que as ondas de rádio foram previstas por Maxwell na mesma época que ele escreveu o comportamento dos campos eletromagnéticos. Ele também previu a existência de ondas eletromagnéticas posteriormente. Primeiro ele fez um estudo sobre campos eletromagnéticos, depois que ele previu as ondas eletromagnéticas. Porém, foi com Hertz que comprovou a existência efetiva das ondas eletromagnéticas que Maxwell já havia previsto, tá? Então, Hertz aqui foi realmente o descobridor, por assim dizer, das ondas eletromagnéticas, né? Aí vem o número 11. Qual outro nome dado às ondas de rádio e como elas são usadas atualmente? Aí você tem que botar aqui, como foi Hertz que descobriu, né? Hertz deu o nome dele. Então você bota aqui, são ondas hertzianas, tá? Como está escrito ali na resposta em rosinha mesmo. E que as ondas de rádio, elas são muito utilizadas nas telecomunicações, nas transmissões de informações nos navios, nos aviões e por aí vai, tá? Agora vem escrito aí no livro de vocês, embaixo da número 11. Pode sublinhar até o primeiro ponto. Daqui de rádios até aqui transporte. Está escrito assim. Rádios de comunicação para navegação de navios e aviões ainda são imprescindíveis para o funcionamento e segurança desses meios de transporte. Então, que a gente consegue entender que os navios e os aviões ainda se utilizam das ondas de rádio, tá? Justamente por elas terem características próprias para elas e que funcionam de uma maneira muito boa, principalmente para esses dois meios de comunicação. Por quê? Porque o navio ele vai percorrer geralmente distâncias muito grandes e ela precisa de um comprimento de onda, de uma frequência de onda que seja grande, e a onda de rádio é maior. Mesma coisa o avião. Já o avião ele vai percorrer grandes distâncias por cima, pelo alto. Então ele precisa de uma onda, de um comprimento de onda, de uma frequência de onda que seja grande, que seja larga. E essa frequência consegue transmitir tanto informações quanto áudios comunicados em grandes frequências, tá? Então, pode dar uma copiada aqui, em ondas de rádio, rapidinho, pra gente voltar para cá. Então, ele continua dizendo no livro de vocês. As estações de radiocomunicações e radioamadoras, em função da potência e sistemas de antenas de fácil montagem e alcance, auxiliam as autoridades no mundo inteiro nas situações de risco de calamidade pública. Transmissões de rádio AM e FM são feitas ainda nos dias de hoje, com as novas tecnologias chamadas as antigas. Então, é a mesma tecnologia que se usa nos rádios, nas partes de AM e nas partes de FM, que as pessoas escutam música, noticiário, novela e por aí vai, as coisas que escutam no rádio, tá? Só que eles também podem ser usados para outros tipos de trabalho, como os meios de transporte. Continuando, tem. Com o uso excessivo dessas ondas eletromagnéticas por novas tecnologias em nossos inseparáveis smartphones, não existe ainda nenhum estudo científico publicado que comprove o prejuízo dessas ondas ao nosso redor. Porém, existem grupos de cientistas que vêm acompanhando todo o processo de crescimento da utilização dessas tecnologias. Os nossos celulares, computadores e por aí vai, utilizam ondas eletromagnéticas na forma de Wi-Fi. Então, por exemplo, meu computador está ligado no Wi-Fi e eu estou sendo exposto a uma onda eletromagnética que está saindo e chegando do computador, porque precisa receber o sinal de internet, tá bom? Só que essa exposição que eu estou tendo, essa exposição que nós estamos tendo, né, porque todo mundo tem seu celular, todo mundo está vendo esse vídeo lá para algum lugar,
não é uma exposição nociva à saúde. É uma exposição que não vai te trazer prejuízo. Pelo menos ainda não. Tá? Ainda não existe uma forma que isso vai ser prejudicial à saúde. Aí vem aqui a 12. O que você pensa sobre o uso excessivo de aparelhos eletrônicos que emitem ou recebem ondas eletromagnéticas? Relate algo que você já tenha ouvido falar sobre o prejuízo das utilizações de smartphones. Aqui você pode botar o que você achar que deve botar, porque a sua experiência com base no uso do celular, do computador e por aí vai. 12 agora. Pode sublinhar a 12 daqui até... Pode sublinhar tudo, até adultos. Vem escrito assim: as ondas de rádio e as micro-ondas utilizadas no aparelhos de emissão de sinais Wi-Fi, telefones celulares, rádio e TV possuem uma frequência menor que as ondas de raios infravermelhos. Apesar de serem não ionizantes, é um tipo de onda, tá? Ou seja, contarem com uma radiação de baixa frequência e de baixa energia, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, relata que a exposição prolongada sugere aumento do risco de câncer em adultos e crianças. Existem dois tipos de ondas, as ondas ionizantes e as ondas não ionizantes. Aqui eu botei as ondas ionizantes, que são ondas com altas frequências e altas energias, que podem ser até prejudiciais à saúde. Tá? Essas ondas elas possuem uma energia suficiente para fazer que um elétron desse átomo, lembra quando a gente estudou a estrutura do átomo, que tem um núcleo e vários elétrons que orbitam ao redor dele, fazendo um modelo com uma bola no meio e eles circulando. Vou até pesquisar aqui. Átomo. Átomo de bola. Aqui, ó. Lembra que a gente estudou que é assim? O núcleo dele aqui, os elétrons ao redor dele, tá bom? O núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons aqui azulzinhos. As ondas que têm energias ionizantes têm a capacidade de fazer esses elétrons aqui que estão voando ao redor dele saírem daqui. Então isso causa um dano, tá? Alguma coisa vai causar dano. E isso altera também a estrutura, isso transforma ele em outra coisa. Lembra quando eu falei que isso às vezes acontece muito com fogos de artifício, você fazer o fogo de artifício mudar de cor? Então, vai alterar a estrutura do átomo, vai alterar a característica na qual ele exerce no ambiente, tá? Então, isso pode causar muitos problemas. Aí eu botei aqui, porém, a setinha está ao contrário, não sei porquê, por algum motivo. Porém, essas ondas de rádio elas são não ionizantes, então aparentemente, né, ainda não tem nenhum estudo comprovando isso, elas ainda não são prejudiciais à nossa saúde. Tá bom? Continuando. Continuando, nós passamos para a radiação solar. Radiação solar. Vem dizendo aqui no livro, você vai sublinhar daqui do início até aqui o V, tá? Ele diz aí: da mesma maneira que as ondas de rádio, a radiação eletromagnética solar é considerada não ionizante e submete os seres vivos à maior exposição dos raios ultravioletas. A radiação solar tem uma peculiaridade, tá? Porque a nossa emissão, a nossa recepção, a nossa exposição, ela traz tantos benefícios quanto malefícios. Então a gente tem que sempre cuidar, tem que sempre fazer uma balança e equilibrar sobre as coisas boas não serem menos do que as coisas ruins, tá? O ruim não pode ser mais do que o bom. Ele continua dizendo: podemos controlar a melhor hora do tempo de exposição de tipo de radiação. A OMS, Organização Mundial de Saúde, adverte que a população evite a exposição natural à radiação ultravioleta no horário do meio-dia, quando a intensidade da radiação solar é maior. Aí vem o número 3. Qual é o malefício causado pelo excesso de exposição de raios ultravioletas? Sobre o assunto. Então, o que os raios ultravioletas podem causar na gente? Eles podem causar principalmente queimaduras e o câncer de pele quando a gente fica muito exposto na praia. Eu, pelo menos, sou muito branco, eu saio sempre todo vermelho e isso pode me causar sim câncer, pode dar o risco de câncer. Aí eu botei aqui:
que são ondas eletromagnéticas não ionizantes, representa benefícios e malefícios ao ser vivo. No caso, ser vivo, todos os organismos que habitam o planeta. Tá? Todos nós estamos sujeitos a isso. Aí vem, ao se expor de forma inadequada em horários de picos solares, esses horários são onde o Sol está no pico, no caso em cima da nossa cabeça, dando moca, os raios do Sol trazem problemas para a pele, como queimaduras e até mesmo câncer de pele. Apesar de ruim quando exposto indevidamente, o Sol também traz benefícios ao que diz respeito à manutenção da massa óssea do corpo humano, ou seja, ele ajuda na fixação de cálcio nos ossos, ele também acelera na produção de vitamina D para o organismo. Essa vitamina D vai trazer vários benefícios também para a gente. Se você quiser pesquisar quais são, é sempre bom você tomar aquele solzinho da manhã. E uma observação, a osteoporose. A osteoporose, no caso, é a falta de cálcio nos ossos. Isso a gente já vai falar. Embaixo dessa fotinha pode sublinhar essa parte aqui também, que diz: apesar dos malefícios causados pelo raio ultravioleta, a radiação solar é muito importante para a manutenção da massa óssea do corpo humano. Essa 14 aqui, deixa eu ver aqui. Não precisa fazer não. 14 não precisa não. Embaixo está escrito assim: pode sublinhar daqui até aqui, onde diz: existem muitas pessoas que não conseguem fixar cálcio nos ossos de forma adequada, principalmente mulheres após os 40 anos de idade. Pode sublinhar até aqui, na verdade, da osteoporose. O que pode ocasionar doença chamada osteoporose. Por que especificamente mulheres e por que especificamente após os 40 anos de idade? Porque mulheres menstruam e na menstruação acontece uma grande perda de cálcio. E por que acima dos 40 anos de idade? Porque já menstruou a vida inteira e aí chega a menopausa. E a menopausa você não tem a reposição de tudo aquilo que você perdeu. Tá bom? E você precisa dessa reposição. Você precisa que seus ossos fiquem funcionando de forma adequada. Daí vem escrito: o Sol tem papel significativo nesse processo. Aí pode sublinhar de novo. Por meio dos raios ultravioleta B, não precisa saber quais são especificamente, nosso organismo obtém a vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio. Só precisa saber que o Sol vai ajudar a produzir a vitamina D, vai acelerar o processo. E com isso vai ajudar na absorção de cálcio nos ossos também. Tá? Agora entramos em painéis solares, os painéis fotovoltaicos. Pode sublinhar o primeiro período só, até o primeiro ponto, que vem dizendo: as células fotovoltaicas convertem energia luminosa em energia elétrica e hoje são utilizadas em muitas residências. Então, esses painéis de captação do Sol vão absorver energia solar e vão transformar aquilo em energia elétrica, dependendo do que você vai usar. Aí ele começa falando aqui: no Brasil ainda é considerado desvantajosa a construção de campos de geração de energia com painéis solares. Porém, nos últimos anos, o governo se utilizou dessa tecnologia para gerar energia elétrica em lugares distantes no norte e nordeste do país, como em escolas rurais, postos de saúde e centros comunitários. Aí você pode sublinhar de novo aqui, onde diz normalmente até o final, que diz assim: normalmente o sistema ajuda com o fornecimento de energia elétrica da geração fotovoltaica, principalmente para o suprimento de energia e para o bombeamento de água utilizado no abastecimento doméstico, na irrigação e na piscicultura. A piscicultura não na produção, esqueci o nome que se dá, ao cuidado, não é cuidado, fica como se fosse cuidado de peixes, tá? A piscicultura, produção, isso. Piscicultura significa produção de organismos aquáticos, tá? Esses organismos aquáticos podem ser peixes, moluscos, crustáceos, e por aí vai, depender do que você vai querer vender. E eles são alimentados por ração, porque é uma cultura. Então ele vai ser alimentado por ração, não vai ser por outros animais, que é o que acontece na natureza. Continuando, vamos pular esse parágrafo aqui, porque ele só fala de uma região específica de São Paulo, a gente não precisa se atentar a isso. Aí vem das vantagens da utilização da energia solar. Aqui eu só botei dos painéis fotovoltaicos que transformam energia solar em energia elétrica, mas no livro de vocês está aqui certinho, que faz as vantagens e desvantagens. Vamos ler agora. Existem muitas vantagens na utilização desse tipo de energia no nosso país.
desse tipo de energia. No nosso país, possui uma grande potencial para o uso de energia solar. Aí começa sublinhado aqui e pode ir até o final. Podemos destacar que é uma energia limpa, isto é, não polui e não precisa de altos investimentos. Então, uma energia renovável, tá? E não precisa de altos investimentos, porque você não tem que fazer a manutenção sempre dos painéis. O painel vai estar ali em cima da casa, você não vai mexer, ninguém vai mexer, não vai cair um raio na tua casa. Então, você não vai precisar mexer no painel. Não polui, não precisa de altos investimentos, é acessível para instalação em lugares remotos, é inesgotável. Porém, tem como desvantagem a indisponibilidade da produção de energia durante os dias chuvosos ou com pouca luminosidade. E ainda na produção de energia durante a noite, claro, né? Porque não tem sol durante a noite. Então, uma solução para fazer quando chega a noite é ter uma forma de armazenamento de energia, ou seja, você capta energia solar pelos painéis, os painéis transformam energia elétrica e essa energia elétrica ela fica armazenada como se fossem baterias para se usar durante a noite. Tá? Mas isso é uma saída, uma solução que é cara, né? E não está no nosso orçamento, por assim dizer. Então não é tão viável assim se utilizar. Porque senão não teria sentido você usar. Para ter energia solar e à noite ter que usar a sua energia elétrica e gastar da sua conta de luz, né? Aí você está meio que usando só pela metade, não está funcionando muito bem. Mas vamos lá, número 1. A energia solar é a fonte de energia renovável ou não renovável? Por que ela difere das fontes de energias fósseis? Como eu já disse ali no texto, né? É uma fonte de energia renovável, tá? Que ela não vai acabar na natureza e vai estar sempre à nossa disposição. E por que ela difere das fontes de energia dos fósseis? É porque os fósseis eles vão um dia acabar, né? A nossa reserva de petróleo um dia vai acabar. E para você produzir petróleo, para você ter uma outra reserva de petróleo, você demora milhares de anos, milhões de anos. E isso não é um tempo que a gente pode esperar, né? Para ter energia. Então, por isso que ela é melhor. E a energia do Sol, né, ela está sempre ali. Só você levantar a mão para o alto que você vai pegar a energia solar. Agora, raio-x. Nosso último tipo de... Nosso último tipo de energia eletromagnética. O que eu botei aqui? Que os raios-x eles são produzidos sempre que os elétrons encontram um obstáculo. Não sei por que eu travei, mas vamos lá de novo. Os raios-x são produzidos sempre que os elétrons encontram um obstáculo. Então, por eles encontrarem um obstáculo, eles vão desenhar esse obstáculo. Tá? Isso que acontece no nosso raio-x. Ele possui diversas propriedades, porém deve ser usado com uso moderado, visto que é uma energia eletromagnética ionizante. Tá? Então, ele vai te causar alguns riscos à saúde caso usado de forma inadequada. Esse primeiro parágrafo aqui todo a gente vai pular porque ele só fala da descoberta do raio-x. O que acontece? Um físico, um biólogo, um químico, sei lá que diacho que ele era, ele fez um experimento e nesse experimento ele viu que alguma coisa estava acontecendo que ele não conhecia. Uma forma de raio estava saindo do experimento, estava tendo uma forma no experimento que ele não conhecia. Aí ele falou, se eu não conheço, eu vou chamar de raio-x. E foi isso. Aí vem o segundo parágrafo agora. Aqui pode sublinhar o segundo parágrafo todo. Que diz que, em resumo, os raios-x são produzidos sempre que elétrons encontram um obstáculo, sendo que no experimento encontrava o obstáculo no tubo. Tá? Foi o que eu botei lá no slide. Esse parágrafo aqui pode sublinhar todo também, porque diz por que serve um raio-x, para que a gente pode usar. São várias as propriedades do raio-x, como tornar fluorescente muitos corpos nos quais incidem, provocar ação química em certas substâncias, como no caso das fótons, né? Atravessar grandes espessuras materiais, como os equipamentos de segurança nos aeroportos, e além disso são usados na medicina para radiografias e para a cura de certos tumores e certas moléstias da pele. Porém, seu uso necessita de muito cuidado, como são os eletromagnéticos ionizantes, podem causar prejuízos à saúde. Bom, nada de muito complicado. Retomando as ideias agora, só para a gente ler rapidinho. As ondas eletromagnéticas estão presentes em todos os espaços e lugares, mesmo que não sejam visíveis. Com o passar do tempo, foram descobertas várias suas aplicações e uso. O entendimento de seu funcionamento ajuda na visualização do processo de origem, transmissão e recepção dessas ondas.
Com as novas tecnologias, tivemos um crescimento enorme no processo de comunicação da humanidade. Apesar de o uso das ondas eletromagnéticas não ser apenas benéfico, pode-se considerar as suas vantagens são maiores do que suas desvantagens. É importante. Terminamos aqui sobre ondas eletromagnéticas. Daí, não vou mostrar aqui, não vou mostrar a resposta. Na página 18, 19 e na página 20, pode ficar para casa, porque na próxima semana eu vou passar corrigindo, não vou fazer questões com vocês, vou corrigir. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem em alguma hora que eu vou responder. E a nossa próxima matéria entra em Química. Finalmente a gente entra numa matéria boa para ser de Física, tá? Porque eu não aguentava mais Física também. Então, façam um trabalho de casa que a gente vai corrigir na próxima semana, tá? Tchau, tchau.